Eu tenho percebido uma coisa sobre mim nos últimos anos que talvez converse com você. Quanto mais eu tento, tirar um projeto do papel, quanto mais eu falo que eu vou esperar tal coisa para começar, o melhor cenário, o melhor equipamento, o melhor, se caso for gravar ou fazer alguma coisa, né, a melhor data, segunda ou no próximo mês, gente, mais eu procrastino. Sabe, eu sempre coloco para depois aquilo que eu realmente poderia começar naquele instante com o que eu tenho, e mais eu procrastino. E essa procrastinação está ligada muito, no meu caso, à dopamina barata, que é, eu mexo muito no celular, eu quero ver sempre um filme à noite, quando eu poderia estar fazendo algo e tirando algum projeto do papel. Eu, às vezes, deixo de ir na academia, porque comi muito no final de semana, e aí eu ganho ali 1 quilo, 1,5 quilo, e aí não vou na academia porque, ai, nossa, as roupas da academia estão feias em mim, eu não vou malhar. E aí como que eu vou perder aquele quilo que eu ganhei ou extrapolei comendo, né? Então, assim, é incrível como a nossa mente, ela tenta fazer a gente não ir para o lado confortável, né? Não ir para o lado do desconforto para que a gente vença aquela mini batalha. E um ponto que tem ajudado muito a gente sempre estar atrás daquela dopamina barata, que é o celular, é o filminho, é a comida gostosa, é que nós estamos todos muito cansados. Esse excesso de informação, excesso de aplicativo, excesso de coisas para fazer, a aba de tarefas nunca mais, pelo menos para mim, nunca mais foi extinta. Eu nunca consigo finalizar a semana com todas as minhas tarefas feitas, concluídas. Então sempre sobra e sobra muita coisa. E ó que eu tento lidar com a procrastinação, com o que precisa ser feito sempre da melhor forma, principalmente que depois de um tempo que eu comecei a analisar isso e tentar vencer ali a minha resistência, a minha preguiça e trabalhar no desconforto. Então é por isso que eu trouxe esse tema aqui para o canal, porque eu tenho certeza que pode conversar com muitas mulheres que, assim como eu, estão tentando tirar algum projeto do papel, tentando realizar algum sonho e não consegue ali de uma maneira melhorada, de uma melhor maneira, trabalhar no desconforto, estudar no desconforto, fazer as coisas de casa no desconforto e sempre vai ali pro ritmo, pro rumo da dopamina barata. A gente sempre fica esperando que a motivação venha primeiro para que a gente comece um projeto. A gente sempre, ai, eu preciso estar mais exposta, eu preciso ter mais maquiagem, eu preciso fazer um botox porque eu tô velha e não quero fazer esse projeto, ou eu preciso esperar tal coisa acontecer. Gente, são tantas as vertentes que nós, enquanto mulheres, podemos listar infinitas, ainda mais se a gente estiver na TPM. Só que a gente tem que pensar assim, eu sempre tento pensar assim, que tem coisas que só ficam melhores vencendo a resistência. E eu recentemente fui numa palestra da filósofa Lúcia Helena Galvão, e ela estava falando sobre um livro que eu amei, eu estou relendo ele. Eu li ele em 2 dias, o tanto que eu gostei, que é Como Superar Seus Limites Internos. Gente, que livro, que livro! É do Steven Pressfield. E esse livro, ele vai falar justamente isso que eu estou falando com vocês. É que a gente tem muita dificuldade de superar a nossa resistência, a gente tem muita dificuldade de vencer a nossa resistência, de vencer aquela preguiça, aquela procrastinação, aquela vontade de deixar para depois. Uma árvore, por exemplo, só cresce por conta da força dos ventos, porque aí ela vai fincando raízes. O músculo só cresce quando ele é tensionado com um peso maior. Então, a gente é assim conosco. Nós só vamos crescendo. Aí eu falo sobre maturidade emocional, sobre inteligência emocional, sobre realizar seus sonhos, tirar seus projetos do papel, errar no caminho, aprender com os erros. Quando a gente vence
aquilo que a gente naquele momento está nos incomodando. De colocar para fora ali tudo que você pode fazer naquele momento. O desconforto cria em nós uma força que nem a gente imaginava que tinha. A vontade de fazer as coisas mudarem quando a gente liga para a vida, né? Porque muitas vezes nós vamos querer sempre aquela dopamina barata, mas quando a gente liga para a vida, é mãe doente, é menino doente, nada disso tira ali. Pode até tirar o foco, mas por 1 ou 2 dias, mas você volta no centro do que precisa ser feito para que você consiga realizar os seus sonhos e tirar os seus projetos do papel. Então, quando a gente acende o alerta de que só nós podemos curar a nossa vida, né? A gente pode pedir a intercessão de Deus, se você for católico, acreditar na intercessão dos santos, na intercessão das orações das pessoas, no milagre, mas a gente não consegue só ficar esperando, né, Deus agir na nossa vida ou qualquer mudar a nossa rota, senão, se a gente não agir. Ninguém pode, de fato, fazer pela gente o que só a gente pode fazer. Então, eu quero muito ir à academia, quero muito perder peso, né? Faz de conta. E aí, uma amiga, um parente, o meu marido fala: vamos, vamos, você consegue, você vai conseguir. Ai, nossa, você vai perder tantos quilos. Fulano fala: não, você vai conseguir. Mas se de fato você não colocar o tênis, a roupa de academia e for malhar, isso nunca vai ser tirado do papel. As pessoas falam, 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 te ajudam, mas você precisa dar o primeiro passo. E esse negócio de dar o primeiro passo, o que eu entendo sobre isso depois de muito refletir? O primeiro passo, ele mesmo com a arquibancada cheia de gente torcendo por você, ele é solitário. Você precisa dar esse passo, e esses passos, mesmo acreditando em Deus, com Deus no coração, rezando bastante, a gente fica assim, uma sensação de solidão na hora de fazer essas coisas. Por exemplo, querer crescer uma marca no Instagram, nas redes sociais, é solitário. Querer tirar um sonho de viajar para tal lugar, e para isso você vai precisar trabalhar mais, quem vai trabalhar é você. Também é solitário. Então as pessoas podem, você pode ter uma equipe, você pode trabalhar com seu marido, mas a sua parte você vai precisar fazer sozinha. Então isso gera um certo desconforto e a gente às vezes não consegue trabalhar nesse desconforto. Ele precisa ser vencido. Você precisa olhar para ele e falar: cara, isso não é tão grande assim. Eu vou lá, eu vou fazer acontecer. Todas as vezes na minha vida que eu olhei para o desconforto dessa forma, eu fui lá e fiz acontecer. Quando a gente para de passar a mão na nossa cabeça, afinal nós não somos mais crianças. A gente consegue, de verdade, a gente consegue olhar para o cansaço, para o tédio, para a vontade de mexer no celular, vontade de só fazer coisas que geram dopamina rápida e falar: "Ah, eu preciso vencer isso aqui, porque isso aqui tá me tirando o foco de fazer tal coisa". Afinal, o cansaço, a tristeza, o tédio, eles têm o seu lugar. Às vezes a gente vai ter tédio, a gente vai estar cansada, vai precisar de descansar, mas eles não podem nunca na vida governar a nossa vida. A gente tem que dar lugar para eles descansar e continuar tentando realizar e tirar aqueles projetos do papel, né? Gente, eu sou uma pessoa muito melancólica. Existem 4 temperamentos. A minha psicóloga que descobriu o meu. Então, tem o fleumático, o melancólico, o colérico e o sanguíneo. Vou falar só do meu. O melancólico, ele tem uma vontade, uma preguiça, um medo de que as pessoas vão falar, ou o mundo tem que ser só da mente dele. Ele é meio procrastinador, porque ele é meio perfeccionista. E a minha sombra, ela é desse jeito. Minha sombra, no sentido assim, os meus defeitos, eu vou fazer só quando eu tiver isso e aquilo. Então, o meu lado melancólico, de refletir demais, de pensar demais antes de fazer, muitas vezes governa a minha vida assim, de tal forma que eu fico: gente, por que que eu não fiz isso até hoje? Mas que tolice é essa? Então, às vezes, se eu deixar o tédio, o cansaço, a raiva, o amarguramento, eles tomam espaço na minha vida que quando eu vejo eu já tô semanas desse jeito.
Semanas, de verdade, gente. Às vezes eu tenho uma coisa pra fazer, quero muito fazer, e aí eu vou remoendo uma coisinha ou outra que alguém me disse, que não falou, que não sei o quê, e quando eu vi, 2, 3 semanas e o negócio não saiu do papel, ou nem foi colocado no papel, né? Ficou só na minha cabeça. Então a gente precisa, às vezes, dar um sacode na nossa vida. Tem uma frase desse livro aqui, O Chamado da Coragem. Hoje eu trouxe 3 livros para ficar conversando aqui, citando-os. Foi o Como Superar Seus Limites Internos. Esse, O Chamado da Coragem, que é um belo tapa na cara, bem fácil a leitura, do Ryan Holiday. E o Antifrágil, né? Ele é meio famosinho, né? Então provavelmente vocês vão saber do Taleb. Então eu vou citá-los por enquanto. E nesse livro aqui, ele fala muito sobre a sorte favorece os corajosos, né? Então, os corajosos que conseguem vencer o medo, que conseguem lidar bem ali, mesmo que esteja morrendo de medo, você vai lá e faz, né? Então, o melancólico e as pessoas que estão com projetos parados e tal, ele vai falar muito sobre isso, que se a gente der muita moral pro medo, a gente não tira nada do papel, porque a gente vai ficar ou com vergonha das pessoas, por exemplo, eu quero começar a criar conteúdo para as redes sociais. Ai, mas nossa, eu já tô velha, já passei dos 35, eu tenho ruga, não tô com os dentes claros. Ai, não, o que que as pessoas vão dizer? Eu já tenho filho, eu não tenho filho. E isso fica na nossa cabeça por anos, sendo que existem pessoas mais velhas que você, pessoas mais pobres que você, pessoas que não têm condição nem celular, conseguiu um emprestado, ou sei lá, vê várias histórias aí para você usar de exemplo, que foram lá e fez. Porque pegaram medo e mesmo com medo foi lá e fez. Então, muitas vezes a gente coloca o medo num lugar muito supremo na nossa vida, né? Então, a gente tem que, eu não acredito, o autor desse livro, ele até fala que a gente tem que zerar o medo da nossa vida, tirar o medo. É um livro muito bom, mas nessa parte eu não acredito que a gente consiga, pelo menos olhando sobre perspectiva a minha vida, eu não consigo tirar o medo totalmente. Então, às vezes eu vou com vergonha, mas eu vou lá e faço. Às vezes eu tô com medo, assim, de ser meio rejeitada, de fazer uma coisa e as pessoas falarem, mesmo assim eu vou lá e faço. Eu não deixo o medo seguir à frente no meu caminho. Ou ele fica do lado, ou ele fica lá atrás. Ele existe, mas eu consigo vencê-lo, né? Então, a sorte favorece os corajosos faz muito sentido, porque a sorte, né? Mas a gente precisa, de certa forma, ter uma coragem de começar, porque o medo, não sei, ele nunca vai deixar de estar por ali, sabe? E uma coisa que eu entendi, assim, foi um tapa na cara. Foi de ler esses 3 livros aqui. Eu sou uma pessoa que ama o conforto. Eu gosto de um chazinho, de um cafezinho, de ler no domingo. Enfim, apesar de que leitura hoje não é considerado um conforto, é mais o celular, né? Mas quando a gente consegue vencer o conforto e entender que na vida a gente não vai ter um mapa, nós não temos um mapa. Cada vida é única nesse mundo. Se eu for embora, se Deus me levar, nunca mais na história vai ter uma pessoa igual a mim. Quando você for embora, nunca mais na história vai ter uma pessoa igual a ti. Então, cada vida é única. Então, como que existe um mapa que serve só para a vida que serve para a vida de todo mundo? É impossível. Então, tem muita gente que quer mudar muito e fica procurando mapa e histórias de outras pessoas para seguir a mesma etapa. É uma coisa que eu vejo muito. E você não consegue entender que você vai precisar criar sua própria história, vencer os seus próprios limites e criar cenários ali que só serve para a sua vida. Exemplo. Por exemplo, eu tenho que estudar para passar num concurso do TRJ. E aí, todo mundo que eu sigo de estudos fala que tem que estudar 8 horas por dia. Eu só consigo estudar 4. Então, o planejamento de estudo da pessoa que fala que é 8 horas, delimitando a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de estudar, vai servir para mim? Não vai. Eu vou ter que criar o meu próprio mapa, o meu próprio tipo de estudo. Isso é para tudo na vida. Quem fica procurando solução fácil, quem fica procurando um mapa, nunca vai conseguir muito. Assim, pode até conseguir um sonho ou outro, um projeto ou outro, mas na maioria das vezes vai sempre se frustrar, porque o mapa
não é 100% de certeza que ele vai caber na sua história, que vai dar certo no seu caminho, porque o seu caminho é único. Então, eu acredito que nessa história de não poder seguir o caminho das outras pessoas, porque a gente tem que criar o nosso próprio mapa e lidar bem com os espaços em brancos, porque se nós estamos vivendo a cada dia, e a cada dia é único, e eu nunca vivi a minha vida, é a primeira vez, então a gente perde um pouco de coragem em relação ao que deve ser feito. Então, acho que a principal virtude que a gente deve ter nesse tirar projetos do papel, lidar bem com os medos, lidar bem com os erros, viver no desconforto até que as coisas se realizem, é a coragem. É realmente amanhecer e falar, cara, tô nem aí. Se der errado, amanhã eu tento de novo. E nesse caminho de tentar, 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 a gente vai aprendendo tanto. E aquela sabedoria que a gente acha que só vem quando a gente vai ter 80, 90 anos, ela vai acontecendo ali nas entrelinhas da nossa própria vida. Então eu acredito muito, analisando assim a minha vida, analisando a vida das outras pessoas em volta de mim. Quem mais tem coragem de realizar sonhos, e mesmo que bate a cara na parede, erra, erra, essa pessoa ela vai criando ali uma casca grossa, uma resiliência que nem ela está percebendo, sabe? E a gente vai percebendo por fora, cara, ela errou e continuou, ela errou e continuou. Então a coragem, para mim, ela é a principal, que eu falo muito nesse livro, né? Que para quem quer aprender a viver ali no desconforto, a coragem de acordar às 5 horas da manhã para estudar tal coisa, ou a coragem de aparecer no Instagram, a coragem de malhar de madrugada porque é o único horário que tem, ou a coragem de malhar na hora do almoço e tirar a sua soneca, a coragem de comer bem 70% do tempo. Existem vários projetos e sonhos que a gente tem no papel e que envolve ter coragem para fazer acontecer. E assim, a coragem e a resistência. Vencer a resistência, né? No caso, vencer o medo para ter coragem, vencer o tédio, vencer a preguiça, vencer a baixa autoestima e vencer a resistência, que são todas essas coisas que eu falei, é uma das coisas mais difíceis da vida. Talvez seja assim, porque o tempo passa, a gente olha, a gente continua mexendo nas redes sociais demais. Mexer é bom, né? Mas tem gente que fica 6, 8 horas. Eu já cheguei a mexer 8 horas no dia, né? Então, a gente continua vendo mais filme que necessário, comendo mais besteira que o necessário, mexendo mais do que o necessário no celular. E o tempo passa, 1, 2, 3, 4 anos, e aqueles projetos e sonhos continuam lá no papel, meio que trava a sua vida, sabe? A gente poderia tirá-los do papel e a gente pode passar uma vida sem viver, sendo vivida, como diz o Pressfield nesse livro aqui. Às vezes a gente passa uma vida vivida, não, tipo assim, viveram por nós. Nós ficamos analisando os stories das outras pessoas, vivendo pelas outras pessoas, sendo que a gente poderia estar vivendo a nossa própria vida com toda a força que a gente poderia colocar ali nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Então isso é muito forte. Foi uma parte assim do livro que a Lúcia Helena Galvão tinha falado na palestra que eu fui, que foi quando eu peguei esse livro e dela. E quando ela falou, eu fiquei em choque, sabe? Porque é realmente, quando eu fico demais olhando as coisas das outras pessoas, muito tempo, eu estou deixando que vivam a minha vida. Então, a resistência ela vai fazer com que a gente fique no mesmo lugar. A gente vai querer ficar naquele lugar porque é confortável e porque se a gente tiver que agir, nós vamos ter que agir sozinhas. Porque mesmo que tenha uma plateia de pessoas nos aplaudindo e pedindo que a gente vá, o vá vai ter que ser sozinha. Isso dá medo, insegurança e muitas vezes a gente fica nessa posição por anos. Mesmo cheias de projetos no papel, mesmo cheias de vontades para realizar esses projetos e vendo e vivendo, passando um filme na nossa cabeça de vontade de realizar eles, mas por medo, falta de coragem, por agonia e tantas outras coisas que a resistência ousa em colocar na nossa cabeça, a gente não vai lá e faz. E isso vai deixando a gente exatamente no mesmo lugar, né? Então, com relação ao YouTube, eu quando decidi fazer,
Gente, eu não esperei comprar tripé, eu não esperei ter o melhor celular, eu não esperei. Eu confesso que eu já tinha um microfone, então com o que eu tinha, eu fui lá e fiz. Eu tô usando a luz do céu, tô usando a luz do dia. Eu ainda não tenho luz profissional e tal. Eu fui lá e fiz. E, gente, e o que eu não fiz em 7 anos, em uma semana eu gravei 3 vídeos. Não ficaram bons, eu gaguejei, assim como eu estou gaguejando nesse oitavo ou nono vídeo, eu não sei exatamente. E só que eu estou aprendendo a conversar com a câmera, aprendendo a conversar com vocês, aprendendo a descobrir mais sobre mim mesma e vencendo, né, o medo, a resistência. Então, a ação, ela faz com que a gente perca o medo. É mesmo que com o que tem, eu vou lá e faço. Com o que tem, eu vou lá e estudo. E com o YouTube hoje, com a internet, a gente tem muitas coisas que podem ser usadas. Como melhorar a fala, como eu posso conversar melhor com o meu público, como eu posso melhorar as capas dos meus vídeos, ou melhorar os estudos, ou como eu posso treinar em casa para perder quilo. Então, a internet hoje nos ajuda bastante a tirar projetos do papel, né? E viver nesse desconforto, nesse acertar e errar e contemplar, me lembra muito que Nassim Taleb fala no livro de que existem coisas que melhoram com a dificuldade, né? Então tudo que a gente consegue fazer vencendo a dificuldade nos torna melhor, né? Parar de olhar um pouquinho para as nossas dores, parar de olhar porque falaram de tal coisa de mim, eu não vou fazer mais, e continuar fazendo, nos torna melhor. Então, talvez na nossa vida não seja sobre vencer o medo o tempo inteiro, mas não viver amedrontada, né? Não viver amedrontada, continuar realizando os seus projetos, os seus sonhos, mesmo com aquela enxurrada de pequenos problemas que ousam em nos tirar a paz. Porque no final, quando a gente consegue realmente dizer que eu consegui, apesar de, isso nos dá uma força tão grande que muitas vezes um novo projeto vem e a gente está com força e erra e leva na cara e continua realizando as coisas. Torna mais madura, torna mais resistente e mais forte a cada mini tropeço, a cada tropeço grande e a cada fase da vida. Então, viver no desconforto é a única maneira que a gente hoje vai conseguir realizar nossos sonhos e projetos. É o que eu acredito. Porque quando a gente olha bem para a vida do outro, não tem ninguém muito vivendo bem. Sempre tem alguém com esgotamento mental, tá todo mundo com um problema muito aparente. E se a gente ficar só esperando o tempo bom, talvez ele nunca venha. Talvez ele nunca venha uma melhor oportunidade. Então, a melhor oportunidade mesmo é fazer as coisas que você precisa fazer nesse exato momento, apesar da resistência e apesar de todos os medos e frustrações da vida. Eu espero que você tenha gostado aí das minhas reflexões. Foram mais reflexões que eu coloquei no caderno e quis compartilhar aqui com vocês. E leituras que me ajudaram a refletir melhor sobre isso. E se você não é inscrita no canal, se inscreve para continuar a ver conteúdos como esse, sobre cadernos, livros, pensamentos. E beijos, até a próxima!